o verdadeiro Natal. Vamos ver aqui? Vamos voltar ao nosso texto, verso 6. Lucas capítulo 2, verso 6. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela haveria de dar à luz. Ou seja, ela está em Belém e começa o trabalho de parto. Imagine uma mulher entrando num trabalho de parto e eles estão na rua. E ela deu à luz a seu filho primogênito. Porque eles andando em Belém não encontraram nenhuma hospedaria, ninguém quis hospedar eles, então eles tiveram que ir para onde? Para um lugar onde acomodava os animais. E ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A primeira característica da onde o Natal não cabe é em lugares egoístas. Corações egoístas. Imagine a cena, Maria e José chegando em Belém. Ela olha para José e fala: José, o menino vai nascer. E José, desesperado, procura uma hospedaria, procura uma casa e ninguém abre para eles. As pessoas veem que a mulher está em trabalho de parto, mas ninguém tem coragem de falar: olha, Maria, vem na minha casa, deita aqui na minha cama, tenha o seu bebê em nossa casa, será uma honra receber o Salvador Jesus em nossa casa. Mas o egoísmo não cria espaços para o verdadeiro Natal. Eles foram egoístas. Maria, uma mulher prestes a dar à luz, não encontrou ninguém disposto a ceder o lugar para ela. Não encontrou ninguém disposto a abrir a sua casa. Não encontrou. O egoísmo faz com que as pessoas ignorem a necessidade do outro. O egoísmo fez com que essas pessoas não percebessem que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o verdadeiro Natal, precisava ser acolhido por eles. Lugares aonde o egoísmo predomina, o verdadeiro Natal não se manifesta. Lugares aonde o egoísmo reina, o verdadeiro Natal é excluído. As portas se fecham para esse Natal, as portas não se abrem, não há espaço para o verdadeiro Natal, aonde o egoísmo impera. As pessoas foram egoístas, talvez correndo de um lado para o outro, talvez conseguindo ganhar dinheiro com hospedagem boa. Lembra que Lucas vai narrar aqui que vai haver um censo. Belém está mais cheia do que o normal. Você tem uma demanda de pessoas querendo se hospedar, e eles possivelmente começaram a cobrar além da conta e não estavam abertos à solidariedade. Lugares egoístas, corações egoístas, não cabem o verdadeiro Natal. Não cabe. A outra característica, a falta de empatia. Não havia quem se colocasse no lugar da Maria e José. Ninguém pensou assim: o que será que eles estão sentindo? Eles são de fora, vieram fazer o censo aqui. Como é que essa mulher está se sentindo? Está prestes a dar à luz, e ela não tem roupa para a criança, ela não tem nada para a criança, e ela não tem nem aonde essa criança nascer. Não houve empatia. Ninguém se colocou no lugar de Maria. O Natal não cabe em espaços aonde não há empatia, aonde a gente não se coloca no lugar do outro. Ninguém compreendeu ou acolheu a situação de uma mulher grávida e o seu marido peregrinando por aquela cidade. Ninguém pensou nisso. E por isso Lucas faz questão de dizer: não havia lugar para eles na hospedaria. E você fala: mas como que você não consegue arrumar um espaço na hospedaria para uma mulher que está prestes a dar à luz? Porque não havia empatia, não havia amor. As pessoas não se colocavam umas no lugar da outra. Talvez alguns até falassem: por que vocês viajaram? Por que vocês vieram aqui? Quem mandou você viajar nessa época? Vocês são irresponsáveis. Mas não se esqueça que Mateus vai dizer que isso aconteceu
para que se cumprisse as profecias. A falta de empatia dessas pessoas demonstra também a falta de conhecimento da palavra de Deus. Então não havia lugar para eles e ninguém se colocou no lugar deles, inclusive as mulheres. Eu sei que muitas vezes as mulheres se defendem, mas aqui as mulheres não defenderam Maria. Aqui nenhuma mulher falou: eu sei o que é dar à luz uma criança, eu sei o que sofre uma mulher que está prestes a dar à luz. Imagine agora uma mulher quase dando à luz, sem ter aonde ter o seu filho. Não houve uma mulher que as acolhesse, porque havia falta de empatia. O Natal não cabe em espaços aonde as pessoas não se colocam no lugar do outro, não sente a dor do outro. Não há, não se engana, não há espaço para esse Natal. O Natal não cabe em qualquer lugar. Essa expressão que diz que o Natal cabe em qualquer lugar é mentira. Ele não cabe em qualquer lugar. Ele não cabe em lugares egoístas. Ele não cabe em lugares sem empatia. Não cabe. A outra característica que nós vamos perceber no texto, a falta de hospitalidade. Não havia uma casa aberta para recebê-los. A falta de hospitalidade reflete um coração fechado ao verdadeiro Natal. Não havia essa hospitalidade. Vocês lembram que a Bíblia valoriza a hospitalidade, ser uma pessoa aberta ao outro, disposto a acolher, a cuidar, a amar. Não havia pessoas hospitaleiras nessa cidade. Não houve pessoas que abrissem a sua casa e falassem: olha, pode ter teu filho aqui. Não houve. E pessoas que não são hospitaleiras não estão abertas para receber o verdadeiro Natal. Não estão. Hebreus vai dizer que, Hebreus capítulo 13, eu não me lembro o versículo, diz que praticai a hospitalidade, porque muitos, sem saber, hospedaram anjos. E ali ele está lembrando de Ló. Lembra Ló? Ló ele foi lá, recebeu aqueles 2 homens que chegou em Sodoma, sem saber que estava hospedando anjos. Então nessa cidade não havia pessoas hospitaleiras. Não havia. O que é ser hospitaleiro? A pessoa chegou, você abraça, você conversa, você interage. A igreja precisa ser um espaço de hospitalidade. Igreja que não é hospitaleira não recebeu o verdadeiro Natal. A ausência de Cristo logo será sentido nessa igreja. Que uma igreja que tem o verdadeiro Natal, ela é hospitaleira. As pessoas chegam, são bem recebidas, são abraçadas, são cuidadas, são amadas. Mas aqui em Belém não havia hospitalidade. Então o Natal não cabe em qualquer lugar. Não cabe. O que essas pessoas perderam? O que elas perderam? Quais as consequências de não abrir espaço para o verdadeiro Natal? Perderam a maior vitória de ver o Rei do Universo nascer em sua casa. Perderam. Não testemunharam o cumprimento das promessas de Deus. Imagine alguém recebendo Maria e José na sua casa, depois recebe os pastores e começa a ver a grandeza daquele evento. Eles perderam isso. Deixaram de experimentar a verdadeira alegria do Natal. E por isso que hoje, ao ler a narrativa bíblica, Lucas narra que Jesus nasceu numa hospedaria, aliás, numa estrebaria, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Mas se alguém tivesse recebido Jesus, Lucas ia narrar: Jesus nasceu na casa do fulano de tal. Não tem isso aqui, porque as pessoas estavam vivendo de forma egoísta, sem empatia e sem ser hospitaleiro. Então perderam de ver o Rei do Universo nascer em sua casa, não testemunharam o nascimento de Jesus e deixaram de experimentar a verdadeira alegria do Natal.
deixaram de experimentar. Mas para aqueles que abriram o espaço do Natal, o que acontece com aqueles que abrem espaço para o verdadeiro Natal? Aqui nós lemos que os pastores abriram espaço para o verdadeiro Natal. Do verso 8 do capítulo 2 ao verso 20, nós vamos ter a narrativa ali dos pastores. Aqueles que abrem espaço para o Natal recebem uma experiência sobrenatural. Olha o que aconteceu com os pastores. Verso 8 do capítulo 2. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante a noite. Apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram atemorizados. Aqueles que abrem espaço para o verdadeiro Natal são tocados pela glória de Deus. Eu sei que tem um texto do Antigo Testamento que vocês conhecem bem, Isaías capítulo 6, verso 3, que diz que a glória de Deus se manifestou no templo, e o templo estremeceu, e Isaías vai falar: ai de mim, porque eu sou pecador. É a mesma experiência desses pastores, que viram a glória de Deus se manifestarem, e eles ficam atemorizados. Eles tiveram uma experiência sobrenatural com Deus. Deixa eu dizer para você uma verdade: experiência sobrenatural você não tem na igreja. Não é uma igreja que propicia experiência espiritual. Experiência espiritual só experimenta aqueles que estão abertos para o verdadeiro Natal. Isso é experiência espiritual. Eles ficaram atemorizados, o temor de Deus caiu no coração deles, a glória do Senhor os cercou, porque eles estavam abertos para o verdadeiro Natal. E o anjo anunciou a chegada do Salvador. No verso 9, apareceu-lhes a glória do anjo do Senhor, e a glória do Senhor os envolveu. E no verso 10, o anjo lhes disse: não temais, eu vos trago notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Aqueles que estão abertos para o Natal recebem a proclamação de que o Salvador está entre nós. Testemunharam um sinal, testemunharam uma experiência sobrenatural, porque aqueles que estão abertos ao verdadeiro Natal experimentam as manifestações da glória de Deus, e o temor de Deus cai sobre essas pessoas, e a glória do Senhor os cerca. Eles não estão num templo, eles não estão numa igreja, mas eles estão com o coração aberto, porque o verdadeiro Natal acontece na vida. Eles testemunharam um sinal poderoso. Olha o sinal poderoso no verso 11. Na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo. E isso vos será por sinal, no verso 12. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Eles foram até lá e viram esse sinal. Só que ao mesmo tempo ele vai mostrar que o verdadeiro Natal, aqueles que se abrem para o Natal, estão abertos para as coisas simples da vida. Vocês vão encontrar o menino em volta de panos. Está aberto ao Natal, essa é abrir para a simplicidade da vida. A vida simplesmente acontece diante das simplicidades e com pessoas simples. Eles também vão participar da alegria dos céus. Olha o verso 13 e o verso 14. No mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Que experiência é essa? Esses homens, coração aberto, sabiam se colocar no lugar dos outros, eram hospitaleiros, estavam dormindo no relento porque cuidavam dos seus rebanhos,
testemunham as manifestações da glória de Deus. Eles viram o coro celestial cantando e louvando a Deus. Tem muitas pessoas dizendo que estão vendo anjos pelos cultos afora, mas nem sempre é verdade, porque esses cultos não combinam com a simplicidade desses anjos. Os céus não se revelam em lugares aonde a riqueza, os valores desse mundo dominam. O céu se manifesta apenas aonde ele é o maior valor. Em todo lugar que disserem que há uma manifestação de Deus, mas existirem valores que estão acima de Deus, essa manifestação não é de Deus. Porque esses pastores viram a grandeza de Deus, porque Deus era o bem maior na vida deles. E por isso eles participaram da alegria dos céus, desse momento tão singular. Eles foram os primeiros a ver o menino Jesus, depois de Maria e José. Lá no verso 16, foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Eles foram os primeiros a ver, e por isso que eles vão anunciar, eles vão adorar, eles vão engrandecer a Deus, porque eles experimentaram o verdadeiro Natal. E saíram transformados, saíram anunciando o que Deus fez. Olha o verso 18: todos que ouviram as maravilhas do que os pastores lhes diziam, todos se maravilhavam, do que os pastores diziam. No verso 20, voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Eles foram os primeiros a anunciar quem é Jesus, com alegria, com fervor no coração, e saíram transformados, glorificando e exaltando a Deus. Porque Natal só cabe no coração de quem é humilde, de quem é simples, e de quem valoriza o reino de Deus acima de todas as coisas. Percebo que aqui eles voltam para a sua atividade, para a sua vida, mas voltam diferentes, voltam cantando e louvando a Deus, porque a manifestação do Natal nem sempre muda a realidade da nossa volta, mas muda a forma da gente encarar a realidade. E como é que os pastores voltaram a encarar aquela noite fria? Com alegria, cantando e louvando a Deus, e saíram transformados. Natal só cabe em corações humildes, que valorizam a Deus acima de todas as coisas. Mas nós temos a última narrativa aqui. Vocês lembram que no nosso texto nós falamos de Simeão. Lembre-se que começamos pensando quais são os lugares que o Natal não cabe: em lugares egoístas, em lugares sem empatia, em lugares onde não há hospitalidade. E o texto vai responder para nós quais são os lugares que o Natal cabe: em uma manjedoura, no coração dos pastores, com pessoas humildes, e também na vida de Simeão. Quem é Simeão? Olha o que vai ser falado de Simeão aqui. No verso 25, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Olha a característica desse homem: esse homem era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. A mesma expressão que Jesus depois vai falar: o Espírito Santo está sobre mim. Aqui Lucas fala que o Espírito Santo estava sobre Simeão. Verso 26, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, ou seja, ele recebeu uma profecia do próprio Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, mesma palavra que vai ser usada depois para Jesus, que Jesus foi movido pelo Espírito ao deserto, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo
quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele fazerem conforme o que a lei ordenava. Simeão então tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, a luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. O Natal só cabe em lugares aonde ele é bem-vindo. E Lucas faz questão de dizer que Simeão pegou Jesus no colo. Natal só cabe em vidas como Simeão, justo e temente a Deus, que recebeu uma promessa de que um dia veria o Cristo, e Simeão viveu a vida inteira esperando esse dia chegar, e quando chegou, ele pôde testemunhar. É interessante a oração de Simeão. Eu não sei se você faria essa oração. Verso 29: agora, Senhor, despede em paz o teu servo. Ele está falando o seguinte: Deus, se o Senhor quiser me levar embora, se o Senhor quiser que eu morra agora, pode me levar, porque eu já vi a tua salvação. Natal só cabe em corações que sabem que a maior conquista da vida está em conhecer Jesus. Infelizmente, se Deus chegasse para algum de nós e falasse: eu vou te levar hoje, a gente falaria: Deus, não me leve, Deus, não me leve, porque eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho planos. Simeão fala: eu tenho sonhos, eu tenho um plano, mas eu já vi, eu testemunhei e eu experimentei o ápice da vida. Daqui para frente, tudo que eu ver e conquistar não será tão grande e importante quanto conhecer Jesus. Natal só cabe no coração daqueles que fazem de Jesus o seu maior tesouro, sua maior essência. E ele viveu em função dessa promessa, e quando isso aconteceu, ele se entrega. Lembra da profecia? Vou ler de novo a profecia para ele, o verso 26. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E quando ele pega Jesus no colo, ele fala: Deus, despede teu servo em paz, eu já vi Jesus. Será que essa é a nossa experiência de Natal? Será que essa é a nossa experiência de vida com Jesus? Para a gente encerrar, qual que é o verdadeiro Natal na minha vida e na sua vida? Natal é sinônimo de altruísmo. Ao invés de egoísmo, altruísmo. Pensar no próximo, demonstrar empatia e ser hospitaleiro. Natal é sinônimo de altruísmo. Pensar no próximo, demonstrar empatia e ser hospitaleiro. O verdadeiro Natal não cabe em lugar comum. Ele encontra espaço em corações humildes, abertos e receptivos. O verdadeiro Natal não cabe em qualquer lugar. O verdadeiro Natal é seletivo, e ele encontra espaço em corações humildes, abertos e receptivos. Será que o verdadeiro Natal encontrou espaço esse ano em sua vida? Será que esse ano em sua vida o verdadeiro Natal encontrou espaço? Houve espaço na sua casa para Jesus? Ou será que, se vivêssemos no contexto de Maria, Jesus passaria direto por nós, porque estamos atarefados, cheio de coisas, cheio de sentimentos? Será que haveria espaço para Jesus em nossas casas? Como você pode refletir sobre o altruísmo, a empatia e a hospitalidade
que marcam o verdadeiro Natal? Como que isso faz parte da minha vida e da sua vida? Ou seja, se você quer saber se você deu espaço para o verdadeiro Natal esse ano, você precisa sondar as suas ações. O que você fez pelas pessoas esse ano? Quem você visitou esse ano e orou? Quem você visitou esse ano e falou de Jesus? Para quem você fez uma doação de alimento esse ano? O que você fez por alguém esse ano? Quem você foi hospitaleiro em sua casa? Como você teve empatia com o sofrimento do outro? Ou será que nós usamos frases desse jeito? Bem feito, a culpa é da pessoa, ela aprontou isso, ela que colha. O verdadeiro Natal suscita em nós uma verdadeira vida. O verdadeiro Natal nos coloca: você teria recebido Jesus? E não adianta a gente falar, eu teria recebido Jesus, porque Jesus diz, quando a gente deixa de fazer para um pequenino, nós deixamos de fazer para quem? Para Ele. Quando a gente deixa de fazer para as pessoas, nós paramos de fazer para Deus. O Natal é mais do que uma data ou celebração, é um convite para abrir espaço em nossas vidas para Jesus e para as pessoas. E para Jesus, porque Jesus é o verdadeiro Natal. Enquanto muitos perderam a oportunidade de recebê-lo, os pastores e Simeão nos ensinaram que abrir o coração para Cristo transforma tudo em nossa vida. Essa é a lição que nós aprendemos com esses dois. Cedemos espaço para Jesus ou deixamos que o egoísmo, a falta de empatia e a correria da vida ocupasse o lugar que pertence a Ele? Qual é o Natal que nós vivemos esse ano? Assim como os pastores e Simeão, estamos prontos para refletir sobre o Salvador e viver na alegria de sua presença? Ainda temos alegria na presença de Jesus? Você ama Jesus de verdade? Jesus é o centro da sua vida? Jesus é o centro dessa igreja? Não há Natal se não houver Jesus. Pode ter festa de Natal, pode ter amigo secreto, pode ter ceia de Natal, mas a essência de Natal não está nessas coisas. Pode não ter amigo secreto, pode não ter ceia, pode não ter festa, mas se tiver Jesus tem Natal. E pode ter todas as outras coisas, sem Jesus não tem Natal. Não há alegria do Natal. Qual que é o desafio para nós nesse Natal? Escolha ser hospitaleiro, empático e altruísta com as pessoas. Abra espaço para Jesus em seu coração, em sua família e no seu dia a dia. Pois o verdadeiro Natal não se limita a um dia, mas é um estilo de vida em que Cristo reina, governa e transforma tudo. Para os pastores, Natal é sinônimo de alegria, transformação e centralizar o Cristo. Para Simeão, Natal é sinônimo de segurar Jesus no braço e falar: Deus, esse é o ápice da vida, despede o teu servo. Para as pessoas de Belém, Natal era viver o seu dia a dia, se fechar, ser egoísta, não ter empatia, não ser hospitaleiro e cuidar da sua própria vida. Mas tem algo aqui na narrativa de Lucas que ele demonstra a diferença de quem vive o verdadeiro Natal e daqueles que se enganam sobre o falso Natal. A alegria e a manifestação do reino de Deus. O verdadeiro Natal nós encontramos na manifestação de Deus e não nos elementos que simbolizam o Natal. O verdadeiro Natal nós encontramos com a manifestação do reino de Deus. E como é que o reino de Deus se manifesta? Trazendo alegria,
amor, transformação, sentido de vida e nos coloca em missão em relação ao outro.